Olá, amigos da TV Nova Luz e demais redes associadas. Nós estamos reunidos, eu e ninguém aqui, estamos gravando de casa porque estamos em tempo de pandemia. E é com uma alegria muito grande que estamos tendo a oportunidade de continuar os nossos trabalhos, apesar de não ser presencial. Mas eu quero chegar ao coração de vocês para levar essa missão da TV Nova Luz, que é iluminar os nossos dias. Então, nós vamos iniciar fazendo uma prece para... Hoje o tema é muito interessante, como todo o tema da doutrina espírita, né? Nós vamos falar sobre a segunda parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 4, que fala da pluralidade das existências. Então, é um assunto assim empolgante, que desde Nicodemos desperta um interesse enorme em todos nós, para a gente consolidar a nossa fé nessa certeza que não vamos morrer nunca. Então, Senhor Jesus, respiremos profundamente. Para entrar em sintonia com nosso Pai Celestial, querido Jesus, em Teu nome, em nome de Deus, nosso Pai, nós nos reunimos nesse instante, Senhor, na alegria de poder nos tornar um instrumento do Seu amor e da Sua paz. Abençoa, Senhor, a nossa nação brasileira, abençoa o mundo todo que está nesse testemunho de compreender melhor o sentido da vida. É assim que em Teu nome, Deus, em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome dos amigos espirituais que estão sempre ao nosso lado, especialmente Eurípides Bassanufo, mentor dos nossos trabalhos, nós vamos abrir os estudos da noite de hoje, e que pode ser a qualquer hora, né, meus irmãos? Que agora com a internet você pode não só ver essa palestra na quinta-feira, às 20 horas, que é o seu horário, mas também poderá ver durante a semana, ou fazendo uma comida, que agora a gente está fazendo tudo dentro de casa, né? Enquanto está cozinhando, você pode estar ouvindo os estudos, que são muito interessantes. Então, o Espiritismo tem 163 anos apenas, porque o Livro dos Espíritos foi lançado em 1857. E nós acreditamos, temos a certeza, de que realmente é o Consolador prometido por Jesus, que antes dele partir para a dimensão espiritual, ele reuniu os seus discípulos e ele disse: eu não vos deixarei órfão, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito Verdade, que vos fará lembrar tudo quanto eu vos tenho dito e que agora não teríeis condições de compreender. É claro que Jesus fez uma síntese do caminho que nós deveríamos seguir, porque com 48 parábolas, ele contou 48 parábolas, sendo que dessas 48 parábolas, 13 foi sobre o reino de Deus, o reino dos céus. O reino dos céus é semelhante àquele homem que saiu a semear. O reino dos céus é como se assemelha àquela mulher que dividiu a massa em 3 partes. O reino dos céus, ele foi falando em 13 parábolas, até que os discípulos se inquietaram e perguntaram: mestre, mas onde está esse reino dos céus? E Jesus respondeu simplesmente: o reino dos céus está dentro de vós, ou dentre vós, conforme alguns historiadores traduzem, né? A verdade é que ele, no século
XIX, né, no século XIX, o mundo sofreu, como diz Conan Doyle, uma invasão organizada de espíritos, em que esses espíritos vieram relembrar os ensinamentos de Jesus, conforme ele houvera dito, que nós iríamos nos equivocar nos seus ensinamentos. Então, ele mandaria uma falange de espíritos, Conan Doyle chamou de uma invasão organizada de espíritos, está no livro A História do Espiritismo, escrito por esse escritor Conan Doyle, que fez o Sherlock Holmes, né, que foi notabilizado por criar esse personagem. Então, Conan Doyle se tornou espírita, escreveu a História do Espiritismo, e ele diz que no século XIX, o mundo sofreu essa invasão organizada de espíritos e que nós compreendemos, através das informações dos espíritos, que seria o Consolador prometido por Jesus, porque trouxe novamente a compreensão, o sentido da vida que Jesus houvera nos ensinado. E tem uma poesia muito bonitinha, uns versos de Francisco Otaviano, que ele diz assim: quem passou pela vida em brancas nuvens, em plácido repouso adormeceu, quem não sentiu o frio da desgraça, quem passou pela vida e não sofreu, foi espectro de homem, não foi homem. Só passou pela vida e não viveu. Porque a vida é uma só. Nós fomos criados por Deus simples e ignorantes. E a vida é uma só. Mas essa vida nos permite múltiplas existências aqui no planeta Terra ou em outro qualquer planeta, para que nós cumpramos, para que nós atinjamos a meta pela qual nós fomos criados, que é a perfeição. O nosso destino é a perfeição, como disseram os espíritos a Kardec na questão 540. Do átomo ao arcanjo, o homem escreve a sua caminhada evolutiva. Então, meus irmãos, nesse estudo da pluralidade das existências, a lógica da reencarnação, a pluralidade das existências, é o princípio básico que os espíritos vieram nos ensinar, que nós temos oportunidades de refazer os nossos equívocos, nós temos oportunidade de vir muitas vezes à Terra. Essa resposta da reencarnação foi dada a Nicodemos lá atrás, quando Nicodemos, na calada da noite, procurou Jesus e perguntou: Senhor, é verdade que para alcançar o reino dos céus é preciso nascer de novo? E olha que Nicodemos era mestre em Israel, ele fazia parte do grande sinédrio, por isso ele teve que ir na calada da noite procurar Jesus, que era um simples carpinteiro, para pegar essa informação. E aí Jesus: não te admires, Nicodemos, de ser preciso nascer de novo, porque o Espírito sopra onde quer. Ninguém sabe de onde ele veio, nem para onde ele vai. Não se inquietes, porque os nossos ancestrais já tinham informado isso, que é necessário nascer de novo. E Nicodemos, então, faz essa pergunta que até hoje muitas pessoas nos fazem. Ué, como pode um homem já velho entrar novamente no ventre de sua mãe? Aí que está a beleza da reencarnação. Como pode um homem já velho entrar novamente no ventre de sua mãe? É lindo. E Jesus, ele na época falou de forma poética, porque não teria como explicar o processo reencarnatório. Mas ele disse daquela forma: o espírito sopra onde quer. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Não te admires ser necessário nascer de novo. Nascer de novo é reencarnar.
porque ficando ao longo daqueles 400 anos que os cristãos foram perseguidos, a reencarnação foi substituída pela palavra ressurreição, porque Jesus teria ressuscitado, né, no terceiro dia depois da sua morte, demonstrando que a morte não existe, que você passou pelo túmulo e você continua a existir com seu corpo espiritual. Morre o corpo carnal, como diz Paulo de Tarso, e ressurge o corpo espiritual, mostrando ou alegando a certeza de que nós devolvemos o corpo físico à Terra, mas continuamos a existir. E a lógica da reencarnação se baseia nessa certeza de que apenas uma existência seria muito pouco para nós nos tornarmos perfeitos. Numa vida, numa existência só, que às vezes a gente chama existência de vida, né? Numa existência só, nós não teríamos como aprender tudo que essa escola, que é a Terra, pode nos ensinar numa vida só. Seria impossível. Além do mais, o nascimento de crianças prodígios, né? Crianças que demonstram muitos talentos, é uma inquietação para a gente compreender a justiça divina. Outra coisa que atesta a favor da reencarnação, das múltiplas existências, é que o ser humano, o ser mais inteligente da criação, vive muito pouco. Se a gente vive 100, 120 anos, que é o máximo que o ser humano recebe em fluido vital, segundo André Luiz, para viver 120 anos, desses 120 anos, 30 anos o ser humano passa dormindo, demonstrando que uma vida, se fosse de 90 anos, menos 30, ficaria 60 anos. Seria muito pequena a oportunidade da vida, da existência, para aprender exatamente tudo que a vida pode nos mostrar. Então, a reencarnação, a pluralidade das existências, é a chave para nós compreendermos a justiça divina. Jesus, no Sermão do Monte, ele diz assim: não amealheis os tesouros que os ladrões roubam e as traças corroem. Amealheis os tesouros da alma, porquanto onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Não vos inquieteis em perguntar: o que beberei, o que vestirei? Não vale mais o corpo do que as vestes? Não vale mais a alma do que o alimento? Olhai os pássaros dos céus, não abastecem celeiros, e, no entanto, o nosso Pai Celestial os alimenta. Olhai os lírios dos campos, não fiam, não centeiam, e, no entanto, nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como um deles. Ora, se o nosso Pai Celestial veste com tamanha beleza as ervas que hoje estão no campo e amanhã serão lançadas na fornalha, quem dera a vós que sois os seus filhos diletos. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, porque tudo mais lhe será dado por acréscimo. Então, a pluralidade das existências atesta a favor da justiça divina. Porque senão, como você explicaria uma pessoa que, se tivesse apenas uma chance na vida, que nasceu lá no século passado com tão pouco recurso, e daquele pouco recurso já seria logo levado à posição celeste, porque não errou, porque não teve nem oportunidade de errar, né? Então teria se aperfeiçoado? Como explicar essa diversidade de nascimento? Uns nascem em berço de ouro, outros nascem na extrema pobreza e permanecem ali, como os Dalits, né, da Índia, que eram considerados a poeira do pé
dos bem-nascidos, né, digamos assim. Então, como explicar toda essa diversidade, todo esse talento que algumas pessoas trazem, outras não trazem talento nenhum? Será que Deus sairia distribuindo talentos para um e para outro? Mas por quê? Como? Qual seria a justiça desse procedimento? Então, a reencarnação ou a pluralidade das existências traz uma chave para essas perguntas todas, de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou, traz significado para a existência. E as crianças que morrem tão cedo? Por que tem criança que morre tão cedo e ela iria para o céu, para o inferno? Se ela é criança, Paulo de Tarso dizia isso assim: quando eu era criança, eu pensava como criança, eu falava como criança, eu agia como criança. Porque existe uma diferença entre a criança e o adulto. Qual é a necessidade da infância terrena? Se Deus fizesse a alma, se Deus fizesse a alma no momento, né, do nascer, se ele fabricasse a alma naquele momento, por que aquela alma ia viver tão pouco, iria para o céu, e outros teriam que viver muito tempo, com muito sofrimento, para granjear o mesmo estado de benefício, né? O mesmo benefício. De modo, meus irmãos, que a reencarnação, embora muitas pessoas dizem que não tem como provar, nós tivemos o século das revelações, que foi o século XIX, que grandes cientistas buscaram a experiência da comunicação com os mortos. Grandes cientistas, não só Allan Kardec, Leon Denis, Ernesto Bozano, Wallace, Gabriel Delane, Paul Gibier, todos esses grandes nomes do século XIX, eles buscaram entender a experimentação de conversar com os mortos. Hoje em dia, a reencarnação não é mais uma hipótese, é uma tese. Nas universidades já se estuda a tese da reencarnação. Tal são, como são grandes os experimentadores, o número de médiuns multiplicou-se naquela ocasião e até hoje vem multiplicando as pessoas com a possibilidade de conversar com seus ancestrais. De modo que, quando uma criança nasce, é um espírito antigo que está reencarnando? Possivelmente sim. Possivelmente é um espírito que tem mais conquistas morais e intelectuais do que os seus próprios pais. Porque a reencarnação é uma necessidade de reparação. Jesus disse que a lei divina é: a cada um será dado segundo as suas obras. E por que existem espíritos que desencarnam tão cedo? Desencarnam, completa um ano, desencarna, muitos desencarnam aos 10, aos 12. Existe desencarne em todas as idades. Por que nem todos têm a mesma chance, o mesmo número de anos, digamos assim, têm o mesmo tempo na Terra? É porque cada um tem a sua trajetória evolutiva. A vida tem noção de continuidade. Nós já repetimos, já viemos muitas vezes à Terra e nem sempre agimos dentro do projeto de amor de Deus. Sempre permanecemos distraídos pelas ilusões do mundo. Faz lembrar o príncipe Siddhartha Gautama, que, sendo um príncipe herdeiro de 4 castelos, seu pai fez para ele um castelo para cada estação do ano: o castelo da primavera, o castelo do verão, do inverno, do outono. E ele tinha uma mulher muito bonita, um filho muito lindo,
E, no entanto, ele sofria de uma nostalgia, de uma tristeza muito grande, porque ele não entendia o sentido da sua própria vida. E ele precisou transpor os muros do seu castelo e descobrir aquelas 4 nobres verdades e traçar os 7 passos da iluminação, demonstrando a razão pela qual todos nós reencarnamos. Mas nós não somos budistas. O budismo, Buda, o iluminado, viveu 800 anos antes de Jesus, ou 600 anos, coisas assim. Mas Jesus veio nos mostrar exatamente a mesma coisa, o sentido da vida. E nós, pela nossa ignorância, porque os espíritos dizem que nós não somos maus, nós somos ignorantes no sentido de ignorar, nós compreendemos errado o projeto de amor de Jesus e construímos uma organização em nome do Cristo, perpetuando o seu nome na Terra, mas uma organização equivocada, que a gente sabe, não precisa repetir qual foi a nossa trajetória de erros. Por isso, os espíritos vieram nessa invasão organizada, trazendo luzes, trazendo o conhecimento que nós havíamos perdidos pela nossa ignorância, porque não tínhamos ainda condição de pensamento para entender esse projeto da continuidade da vida. Na vida nada se perde, tudo fica registrado. E fica registrado, cada um traz em si, nesse corpo espiritual, a memória. Tudo está registrado dentro de você mesma. E a pessoa diz assim, então por que precisa da gente reencarnar como criança? Precisamos passar, o espírito imortal precisa passar os 9 meses no ventre de uma mulher, porque ninguém até hoje nasceu fora do ventre materno. Haverá um tempo que isso irá acontecer, como já tem acontecido os bebês de proveta, etc. Mas por que nós precisamos reduzir o nosso corpo espiritual, né, que é o corpo da alma? Precisamos reduzir o corpo e nos ligarmos molécula a molécula ao corpo físico e renascer, apagando todo o passado, renascer com uma oportunidade de reescrever uma história nova. Por que nós precisamos ainda dessa infância tão longa? Se você perceber, os animaizinhos, quando nasce, com 15 dias o gatinho já está andando, o cachorrinho já está andando, o coelhinho já está pulando, e o ser humano precisa de 1 ano e meio para começar a ensaiar os primeiros passos. Tem uns que são precoces, com 9 meses, com 10 meses, para ensaiar os primeiros passos, mas não sobrevive sem o auxílio do adulto. Essa é a grande oportunidade da alma humana de reescrever a sua história. Então, podem ser mais evoluídas, a pergunta que os espíritos fazem, nessas questões que foram dadas para a gente estudar, que é da questão 197 a 221. Essas questões falam da lógica da reencarnação, da criança após a morte, por que morre tão cedo, que podem ser mais evoluídas, o sexo dos espíritos, se nós podemos escolher qual é o gênero que nós vamos reencarnar, o parentesco e a filiação, as semelhanças físicas e morais com os nossos parentes e as ideias inatas. Então, é tudo isso que nós vamos falar nesse nosso estudo, porque a criança após a morte, quando ela desencarna, ela é recolhida na espiritualidade, nesses mundos paralelos que nós temos, e passa por um processo de reajuste no seu corpo espiritual para voltar à sua forma adulta.
Alguns espíritos, pela sua evolução, eles já voltam quase que imediatamente. Outros precisam ser recebidos em colônias especiais para receber essas crianças, que na Igreja Católica eles chamaram de limbo. Mas o Espiritismo fala que são regiões específicas para recolher, para aceitar os espíritos infantis, e eles ali vão compreendendo por que desencarnaram tão cedo, por que foram desligados da vida com pai e mãe na Terra e recomeçar na dimensão espiritual. E é isso que concluímos. De acordo com a evolução desse espírito encarnado, ele veio completar um tempo que lhe faltava para resgatar algumas escolhas equivocadas do passado. E faltava completar algum tempo e eles então desencarnam mais cedo. Outras vezes pode acontecer para que sirva de lições para os seus pais. Eles vêm numa reencarnação bem curtinha para demonstrar aqueles dois espíritos, aquele núcleo familiar, qual é a razão da vida e que ninguém é dono da vida. Às vezes precisa desse choque traumático para a gente perceber que não é dono de nada nem de ninguém. Eu não sei quais são as razões. Cada espírito tem a sua trajetória evolutiva e o seu grupo espiritual, os seus laços espirituais para reajustar-se, né? Outra coisa, os espíritos têm sexo? Não, não tem. Os espíritos, quer dizer, não tem como nós entendemos o sexo, né? Diz os espíritos. Porque o sexo para nós é um contato físico, a gente chama, é uma relação sexual de corpo a corpo, né? Mas na espiritualidade, muitas vezes, o seu prazer é muito maior do que o nosso orgasmo físico, de um amor mais purificado, que traz muita alegria e muito prazer à alma. Então, nós não compreendemos ainda como é a sexualidade na dimensão espiritual, mas sexo é vida, sexo existe o universo todo, mas não da forma que nós compreendemos, porque aqui na Terra nós ainda precisamos de multiplicarmos-nos, né? Crescei-vos e multiplicai-vos, que é uma lei de Deus. Então nós precisamos dessa sexualidade e desse relacionamento para que dê oportunidade a formar um novo corpo. Mas na espiritualidade, a sexualidade é mais apurada, mais desenvolvida. E nós, nesse processo evolutivo, um dia vamos compreender a beleza total do que seja a sexualidade. Então, o espírito pode reencarnar como homem ou como mulher, dependendo da sua história, da sua escalada evolutiva, que só ele mesmo sabe. Por isso Jesus falou tão sabiamente, o Espírito sopra onde quer. Nós não sabemos qual é a sua história. E por isso também, meus irmãos, nós não devemos ser juízes de ninguém, porque trazemos no nosso psiquismo muitas histórias do passado, muitas personalidades movimentadas no passado, né? E esses fantasmas íntimos muitas vezes nos faz agir, ter impulsos que nem nós mesmos entendemos o que acontece. Muitas vezes eu vejo a pessoa falar, gente, eu não sabia que eu era assim tão violenta, eu não sabia que eu era assim tão impulsiva, e de repente, diante de algum estímulo, eu ajo assim, o assado. Isso são registros que a gente traz dentro do nosso psiquismo. Então, nós escolhemos, sim, o gênero, a sexualidade que nós queremos desenvolver na Terra. E a escolha dos pais é muito interessante quando você lê o livro Memórias de um Suicida,
psicografia de Ivone Pereira, você entende melhor o que a Ivone o que Camilo Castelo Branco, que é o espírito que ditou esses livros para Ivone, né? Na primeira parte, uma parte densa, onde fala das suas dores como suicida, todo o processo que ele passou ali no Vale dos Suicidas, que hoje nós sabemos que tem muito da nossa mente culpada, o ambiente para onde a gente vai, né? Assim? Então, na primeira parte é isso. Na segunda parte, Ivone, Camilo Castelo Branco conta a Ivone do departamento de reencarnação. E eu acho muito interessante aquela parte, porque ele fala da procura dos pais. Você tem que procurar espíritos que já estiveram com você em vidas anteriores, para ver se eles concordam de recebê-lo como filho. Então, existe a procura dos pais. Primeiro de tudo é a procura, né, a concordância com o guia espiritual. Por isso é que Leon Denis fala lá no livro O Ser e o Destinador, que quando a gente desencarna, nós vamos criar laços na espiritualidade também. Laços esses que vêm muitas vezes de várias reencarnações com determinados grupos de espíritos. Nós nos agrupamos por afinidades. Então, na dimensão espiritual, acontece isso também. Aí, quando a gente volta lá e encontra os nossos laços de afetos de vidas anteriores, a gente combina com aqueles espíritos a possibilidade, se eles já têm uma elevação melhor do que a nossa, a possibilidade de serem o nosso guia espiritual. Porque todos nós temos guia espiritual. E combinamos também os nossos pais, quem poderia nos receber como filhos. Olha que coisa mais interessante. Então, se na Terra nós fomos maus filhos e procuramos, de repente a gente vê com tristeza que alguns filhos abandonam seus pais, quando chega na dimensão espiritual, eles terão que negociar com espíritos amigos deles, que eles vão proceder de forma diferente, para eles renascerem como filhos. Por isso que se diz no jargão popular que existe uma fila enorme de espíritos desejando reencarnar, uma oportunidade reencarnatória, porque a encarnação é necessário não só para a evolução do espírito, mas também para nós colaborarmos com o progresso geral, com a evolução geral. Os átomos que hoje movimentam o meu corpo, o seu corpo, os nossos corpos, esses átomos no futuro serão espíritos. Por isso é que, na questão 540, os espíritos falam do átomo ao arcanjo. Então, nós estamos colaborando com o progresso geral, com a lei do progresso, com a lei da evolução do nosso globo e o nosso globo com a evolução da sua galáxia, etc. e tal. Tudo se encadeia. Nesse mundo de Deus, tudo se encadeia. Nada se perde, tudo se transforma, né? Assim? E nesse departamento de reencarnação é muito interessante que Camilo Castelo Branco fala também do possível corpo que você terá. Então, às vezes a gente reclama do nosso corpo, eu queria ter cabelo assim, mais liso, queria ter olho azul, porque que na minha família uns saíram mais bonitos do que eu, a gente se acha mais feia, aquela coisa toda, mas, meus irmãos, na engenharia divina, na genética divina, a gente recebe de acordo com a nossa necessidade. Se nós machucamos o nosso corpo espiritual em alguma encarnação, certamente nós vamos reencarnar com uma deficiência naquele órgão machucado.
Porque o perispírito é a forma do corpo. O corpo, no corpo, vai refletir as escolhas pregressas da nossa alma, que está no nosso corpo espiritual. Por exemplo, Camilo Castelo Branco, que foi suicida. Ele sendo suicida, ele abreviou uns anos, né, ao retorno na espiritualidade. E de acordo com a forma de suicídio que ele procedeu, ele danificou alguma coisa no seu corpo perispiritual, que só poderá ser corrigido numa reencarnação. Nós sabemos da história de um espírito que ele morreu pelo álcool, ele se embebedava, se embebedava, se embebedava e desencarnou mais cedo. Então ele precisou de achar uma mãe que lhe permitisse preparar a reencarnação, ficar bem prontinho, lá por 3 meses a mãe perdia aquele feto. Aí preparava de novo a reencarnação, lá no 6º mês perdia aquele feto. Ele precisou refazer o seu possível corpo físico para nascer saudável, mais ou menos saudável. Ele precisou expurgar do seu perispírito com encarnações, reencarnações frustradas, até poder, pelo seu merecimento, que embora fosse um espírito que bebeu muito, né, gastou fluido vital e desorganizou a sua organização física através do álcool, ele fora uma pessoa boa, uma pessoa caridosa e mereceu retornar à Terra. Mas imagine a procura desse espírito dos pais. Que pais estavam dispostos a recebê-lo, ou mãe, sabendo que teria 3 gravidez frustradas até vir o feto perfeitinho. Então, existem, assim, coisas maravilhosas dentro do estudo da reencarnação. Outra coisa interessante que fala nesse capítulo é semelhança física e morais. Aí, Kardec pergunta aos espíritos, então, além da genética, a gente recebe também conquistas morais dos nossos pais? Não. A gente, se receber uma educação boa, nós vamos somar as nossas próprias conquistas morais que já trazemos. Se por acaso não trouxemos conquista moral nenhuma, nós vamos adquirir, né, nessa existência, com os nossos pais, com as escolas, com o meio ambiente, nós vamos granjear aquisições para somar as nossas almas. Então as pessoas ficam assim, a pergunta é, por que tem tantas parecenças, né, com os pais? As parecenças físicas são explicadas pela genética. As parecências morais são explicadas pelas afinidades que existem entre aqueles espíritos, entre aquele grupo familiar. Porque, meus irmãos, quantas mães se surpreendem, quantos pais dizem assim, meu Deus, eu não sei quem é esse meu filho, não foi isso que eu ensinei para ele, ele tem umas tendências, ele tem umas tiradas que a gente não entende, né? E isso pode acontecer mesmo, porque as coisas do passado, como diz André Luiz, né, esses impulsos que até 14 anos, a glândula pineal, essa glândula da mediunidade, ela é frenadora dos impulsos de vidas anteriores. Mas depois dessa idade, que entra na fase daquela adolescência, os pais se surpreendem com as ações dos filhos, porque aqueles impulsos todos vêm. E se a educação não foi conduzida para o bem, se essa criança não foi conduzida para o bem, ele vai naturalmente repetir os mesmos equívocos do passado. A maioria de nós somos repetidores de erros. E para terminar, eles falam também
nas ideias inatas. Nessas perguntas do Livro dos Espíritos, os espíritos falam também das ideias inatas. Tem pessoas que já traz, né? Já traz conhecimentos que surpreende todo mundo. Meu Deus, o que é isso? Que conhecimento é esse que esse menino traz, que essa menina traz? Onde foi que ele aprendeu isso? Né? Os meninos prodígio, então, é uma coisa impressionante. Outro dia eu vi um menino de 9 anos executar as composições de Mozart, Bach, Chopin. Eu acho que tinha 6 ou 7 anos, era um indiano, que até se suspeita que ele seja a reencarnação de Chopin, porque Chopin disse a Ivone Pereira, né? Ivone Pereira se tornou muito amiga de Chopin. E ele disse para ela que a partir do ano 2000, uma falange enorme de espíritos no campo da arte viriam, se reencarnariam sob a égide de Vitor Hugo que traria esses espíritos. Então, existe a suspeita que esses grandes músicos que despontam aí com 5, 7 anos de idade, que é uma coisa impressionante, seja realmente esses imortais que estão retornando à Terra. E nós precisamos de quantas reencarnações? É a pergunta que não quer calar. Quantas forem necessárias para nós vencermos esta prova, que estar encarnado na Terra hoje constitui provas e expiações. O nosso mundo se chama de provas e expiações. Muitas pessoas estão resgatando erros muito doloridos e outras estão em prova, provando que realmente já tem algumas conquistas. Então, para finalizar, tem uma história interessante que a Lia Luft conta no seu livro, que ela diz que quando o homem fez uns 40 e poucos anos, a morte lhe apareceu. Eu achei interessante essa história porque nós estamos vivendo a pandemia e uma ameaça de morte paira em torno de nós, né? Quantas pessoas morrendo por dia, mundo afora. E a gente que é idade de risco, então, é uma ameaça constante, que se você sair, você pode pegar aquele amigo invisível que vai te desorganizar inteira, te provocando óbito. Então, a gente fica com medo da morte, né? E que é uma coisa natural, porque a morte, ao longo das nossas existências, foi mostrada como aquela figura horrível com uma foice na mão, né? Aquela caveira com uma capa preta e uma foice na mão. E a gente chorava os nossos mortos, né? E chorava muito, tinha as carpideiras. Então, esse registro ficou no nosso psiquismo, é natural que a gente tenha medo da morte. Então, esse moço, aos 44 anos, a morte chegou para ele e falou: meu amigo, chegou a sua hora. Agora vamos, que você tem que agora acordar na dimensão espiritual. Deixa seu corpo aí. Aí o homem falou: meu Deus, pelo amor de Deus, eu estou muito jovem para morrer. Nossa, eu estou muito jovem. Aí ele começou a rezar, pediu para Jesus, pediu para a Virgem Maria. Ele chorava tanto, ele pedia tanto, que ele sensibilizou. Ele era um devoto de Nossa Senhora. Nossa Senhora é mãe, tem um coração muito sensível, né? Nossa Senhora falou: olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou lá pedir ao meu Pai Celestial se pode deixar você mais um pouco. E aí eu venho e te falo, se ele concordar. Aí diz que Nossa Senhora foi, conversou com Deus, conversou com Jesus, e voltou e falou assim: olha, meu amigo, está aqui a morte que não me deixa mentir. Deus falou que você poderá ficar se você der para ele pelo menos 2 razões que vale a pena você permanecer encarnado. Mas o seguinte, ele falou que não pode dizer que você precisa ficar por conta dos filhos, porque os filhos não lhe pertencem. E os filhos têm cada um sua trajetória. Não pode dizer
que é por conta do seu amor, a pessoa que você ama, que está do seu lado, que você vai abandoná-la, que ela vai morrer, não vai. Ela vai continuando a existir sem você e às vezes ficar até mais bonita. Que a gente vê aí as viúvas ficarem muito bonitas. Não pode dizer que é por conta do seu trabalho, porque o seu trabalho vai ter sempre gente que vai dar continuidade a ele. Você não é insubstituível. Por último, não pode dizer também que é por conta da sua herança, que você precisa repartir os seus bens antes de desencarnar, porque essas heranças aí, os seus herdeiros vão saber, e se não souber também, ninguém vai levar nada. Vão utilizar enquanto estiver em vida. Então, você tem que arrumar pelo menos duas razões que não sejam essas para ficar encarnado na Terra. E aí foi embora e ele ficou pensando, meu Deus, quais seriam as duas razões que eu poderia apresentar para Deus para permanecer mais um pouco de tempo na Terra? Por favor, meu Deus, me inspira. Eu quero entender que razões que não sejam essas que eu estou acostumada a dizer, eu não posso ir porque eu não posso deixar meus filhos, não posso deixar minha mulher, não posso deixar meu emprego, não posso deixar... Aí eu pergunto a vocês, meus irmãos, agora, quais seriam as razões que você daria a Deus para permanecer mais algum tempo na Terra? Basta a gente lembrar das razões pelas quais nós encarnamos. Encarnamos para desenvolver as duas asas da evolução humana. Então, que tal dizer para Deus que a primeira razão seria que, passando essa pandemia, nós estaríamos prontos a estudar um pouco mais e servir um pouco mais a comunidade onde fomos chamados a conviver. Quem pode, nós poderíamos dizer para Deus que nós iríamos nos aproximar mais das pessoas necessitadas e carentes, especialmente dentro da nossa casa, que muitas vezes a gente esquece de dizer que as ama, que elas são importantes na nossa vida. Então, pensem nisso e que Jesus nos abençoe, nos fortaleça, para que a gente consiga passar por esse desafio com muita alegria no coração, sem medo, meus irmãos, na certeza de que ninguém morre antes do tempo e sempre existe uma oportunidade de nós fazermos um pouco mais, servir um pouco mais como Jesus nos ensinou. Muita paz para todos e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.